Escola Bíblica de 2 de maio de 2023. Tema: Relacionamento com Deus. Assunto: o relacionamento com Deus nas três dimensões. Texto áureo. Gênesis 13:12. Então, disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Leitura bíblica. Gênesis, capítulo 3, 6-12. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Introdução. Depois de concluirmos os assuntos referentes às definições de si mesmo e à projeção disso na realidade e também à função ou outro, trabalharemos aqui com essas realidades observadas na ação humana. Ponto 1. As projeções. O pecado transita por aquelas imagens do eu porque a culpa vinda de mim, do meu eu para mim, fará com que eu ache que as outras pessoas me veem como culpado assim como eu me vejo como culpado, o que fará com que eu reaja a isso atrapalhando a minha relação com as outras pessoas. Observe que a culpa pelo meu pecado, tenta sair de mim se projetando nas outras pessoas causando caos nas relações entre eu e elas. Porém, assim como um projetor não consegue transformar a realidade física, mas simplesmente colocar uma imagem numa superfície sem alterá-la, da mesma forma é a nossa relação com as outras pessoas. Projetamos essa imagem de nós mesmos nas outras pessoas. No entanto, elas continuam livres e capazes de agir e reagirem de qualquer outra forma que seja diferente da que nós projetamos. Assim, o eu no outro é uma ilusão, uma fantasia, e talvez até mesmo uma tentativa de realização do eu para mim. Isso tudo torna o eu para o outro uma vaidade, um vapor, como é uma possível significação da palavra hebraica rebele, presente no texto de Eclesiastes. O pecado causa uma espécie de inimizade entre eu e eu mesmo. O eu e a visão de mim deveríamos coexistir perfeitamente, satisfatoriamente, mas quando entra o pecado no mundo dentro das nossas cabeças, acrescentando a culpa, a dúvida e a desconfiança, entra a terrível inimizade do homem consigo mesmo, com a sua ideia de si. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos 7:21. E o princípio dessa confusão está nessa estranha percepção da nudez de Adão, o incômodo com ela. Note que o problema agora já não estará somente no homem, porém também no mundo, na realidade para além de si. Ponto 2. Na função outro. A função outro são como três dimensões do relacionamento com Deus. O pecado alcança as três relações que nós temos, em nós mesmos, a relação conosco mesmo, com o íntimo outro, também a relação com o próximo outro e, finalmente, a relação com o último outro. No íntimo outro ele vai gerar a culpa que é a consciência do pecado em si mesmo, que se não for sanada, causará dano, o maior deles, o inferno. E, se pensarmos bem, tudo o que seja considerado pecado parece causar dano na nossa relação com as outras pessoas. Logo em seguida o texto bíblico insere Deus nessa relação como aquele que recebe a ofensa de toda uma relação que nós temos com nós mesmos e com o próximo outro. Ponto 3. O pecado e transcendência de Deus. Nas aulas anteriores abordamos a distância de Deus em relação à nossa ação referindo-se ao fato de que o nosso bem é ínfimo perto da grandeza de Deus. Assim, o nosso bem não lhe alcança e ele exige de nós que façamos o bem a outro próximo e dessa forma estaremos fazendo a ele. Mas, isso também abarca o pecado, porque assim como o nosso bem não alcança Deus por ele ser altíssimo, transcendente e perfeito em bem, o nosso pecado também não o alcança. Nenhum pecado que possamos cometer de fato prejudica a Deus em alguma coisa. Mas, pelo fato de que ele nos ama tanto quanto o nosso semelhante, ele se ofende com o mal que causamos a este. Ponto 4. A razão de tanta repulsa. A razão pela qual Deus se ofende tanto com o nosso pecado é exatamente o fato de ele nos amar. É porque ele nos ama que odeia o nosso pecado.
A repulsa de Deus pelo nosso pecado é porque o pecado é a nossa perda dele. O pecado somos nós nos perdendo de Deus. E Deus, por nos amar, se entristece e se preocupa tanto com o fato de estarmos à beira da perdição. Ponto 5. As três inimizades. O pecado cria inimizade em todos os âmbitos da relação humana, seja na relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. O pecado atinge as três dimensões possíveis do relacionamento com Deus que nós temos apresentados até então nesse estudo. O pecado gera culpa, uma angústia e um medo de que lhe sucederá qualquer mal pelo mal que faz. Ele faz-nos sentirmos inferiores e impróprios para a relação com as outras pessoas e por fim nos fará ainda mais impuros em relação a Deus. Ele nos torna inimigos de nós mesmos, dos outros e de Deus. O homem pecador não está bem consigo mesmo, pensa que todos sabem desse mal dentro de si, reagirão mal a esse mal e no final até Deus e, como Adão, foge de sua presença. Ponto 6. A conjugação verbal. Toda a transmissão de informações dentro do universo conhecido se dá através de um emissor, um receptor, o meio entre eles, onde será codificada a informação para depois ser decodificada pelo receptor, e a própria informação. Pelo menos por enquanto, o que podemos observar são essas três funções apresentadas: o emissor, o receptor e a mensagem. O meio de emissão com seu codificador, o código e a decodificação promovida pelo receptor não é útil agora neste estudo. O que devemos entender é que na relação pessoal o emissor é aquele que fala, o receptor é aquele que ouve e a mensagem é sobre aquele de quem se fala. Em toda a linguagem humana os verbos se conjugam, quando o idioma se dispõe desse mecanismo, em três pessoas que correspondem a essas três funções. Assim, nós temos as três pessoas verbais, eu, tu e ele, em português, como exemplo, como aprendemos à escola. Sendo eu, quem fala, tu, aquele com quem se fala e ele, de quem se fala, o único dos três que pode não ser pessoal. Numa conversa, as funções de receptor e emissor transitam entre as entidades pessoais, trocando o sujeito, já a função de mensagem, de ideia, de informação, transita pelo objeto. Além do mais, essa transitação também acontece dentro de nós, no nosso íntimo. Porque na minha conversa comigo mesmo, eu posso ser e muitas vezes sou meu próprio assunto. Assim, a minha própria informação é pesada e calculada dentro de mim mesmo, e isso é aquilo que chamamos de eu para mim, que exerce também a função outro, sendo aí o outro íntimo. Eu sou o meu assunto, eu falo de mim comigo mesmo, peso-me, calculo-me, me amo e me odeio. E posso dizer sem medo de errar que é nesses cálculos, nessas equações que Deus quer adentrar. A relação religiosa. A vontade perfeita de Deus é transitar por essas funções na nossa relação. Essa transitação desejada por Deus pode acontecer, mas por conta do pecado é sempre problemática e deficitária, como se diz que a lei está enferma. Romanos 8:3. Deus quer ser nosso assunto, quer ser aquele de quem falamos. Porém, nós não podemos parar aí, pois falar de Deus qualquer um fala. O ímpio fala e até as pessoas que comumente dizemos serem totalmente irreligiosas falam. Deus quer mais. No entanto, se pararmos aqui, Deus será somente algo da boca para fora, pois até um papagaio pode falar a palavra Deus. E os bêbados, drogados, loucos e outros tipos de enfermos das ideias também podem falar de Deus. A questão é, qual é a diferença? O relacionamento com esse Deus de que se fala é o que podemos simplesmente chamar de religiosidade. Ora, pode-se imaginar que o receptor de nossa fala seja uma pessoa da qual não se goste. Quantos não mantêm uma relação aparentemente amigável com pessoas que, às ocultas, juram não suportar? Chamamos isso de falsas amizades, principalmente quando se estão eivadas de simulações de afeto e apreço. Também se pode imaginar que o receptor seja um animal. Quantos pais de pets não falam com seus mascotes? E também aqueles que falam com objetos e até lhes empreendem algum afeto por personificarem entes queridos talvez distantes ou já falecidos. E existe a idolatria onde os indivíduos juram falar com seus deuses ou guias espirituais por meio de bonecos e desenhos. Quantos não seguem essa religiosidade? Há muitos idólatras do que dizem crer no mesmo Deus da Bíblia. Essa relação com Deus é na verdade com um Deus das aparências. Um Deus daqueles fariseus adoradores de Mamon repreendidos por Jesus. Sois vós os que vos justificais a vós mesmos perante os homens. Lucas 16:15. É somente um Deus para os outros verem e os enaltecerem.
Apenas é sempre presente a elevação do ego humano, da vontade de se sentirem bem consigo mesmos ou de sentirem superiores às outras pessoas. Ambas as possibilidades são provavelmente vaidade para esconder intimidade. B. Um pouco mais de intimidade. Deus quer ir mais além. Ele quer ser com quem se fala. Ele quer ser o receptor. Ele quer que falemos com ele, que comecemos uma conversa, que o conheçamos. A verdade é que você só conhece uma pessoa quando você fala com ela, quando você se relaciona diretamente com ela, sem intermediários, sem codificadores. Enquanto você fala dela, você acha saber tudo dela ou tudo o que importa saber para passar adiante. Mas, até então você pode estar simplesmente falando de coisas que você não verdadeiramente entende ou esteja falando simplesmente de si mesmo, falando das coisas que você acha importantes sobre ela. Isso é o que vemos das pessoas que falam constantemente de Deus, mas parecem estar falando apenas de uma vontade ou desejo de correspondência deste Deus em relação às suas expectativas da própria vida e, não exatamente da vontade deste Deus. Elas falam de bênçãos, prosperidades ou de experiências espirituais assombrosas e assustadoras até. Entretanto, estão apenas falando daquilo que lhes interessa da parte de Deus, que pode não ser de Deus, que pode não corresponder corretamente com a realidade de Deus. C. Mais do que um monólogo. Deus quer ter um diálogo conosco. Ele não quer só que nós falemos, mas que Ele também fale e nós ouçamos e demos ouvidos ao que nos fala, ao que é da vontade dEle. Ele certamente não falará com as vozes deste mundo, pois não é deste mundo. Falará de um jeito que você saberá que seja Ele falando e que será inconfundível, pois nada nem ninguém fala como Ele fala. Ele falará sem codificadores, sem a interferência do mundo. Falará ao seu íntimo e é por isso que você o ouvirá e saberá que é Ele que fala, porque fala de você com você. Veja o exemplo maravilhoso da vocação, da chamada para a obra de Deus. Ali Deus fala de você para você, Ele o chama pela identidade que você tem de você. É como se Ele o chamasse pelo verdadeiro nome. Quando Ele nos fala da nossa chamada, fala de algo que de alguma forma já sabemos de nós mesmos. Fala de nós para nós. E é por isso que quando exercemos a nossa chamada estamos tão bem adequados e encaixados num lugar que é todinho nosso, o melhor lugar para se estar. D. A rendição da vontade. O problema do diálogo é que ele vai exigir responsabilidade, ou melhor, responsividade. Porque quem estiver o falando do outro lado dirá talvez mais do que se queira ouvir. É daí os religiosos fogem e voltam a ficar falando de coisas extraordinárias para eles e somente dos assuntos que conseguem falar acerca de Deus. Deus não quer ser de quem se fala e Ele não quer ser o Ele. E também não quer parar simplesmente no tu, aquele com quem se fala e para quem se fala, o receptor. Ele quer ser aquele que fala. Ele quer ser o eu, da relação, o emissor. E quando Ele quiser falar Ele vai falar à sua vontade, vai falar mais do que a nossa própria vontade. Aqui a maioria foge porque é aqui que o sujeito descobre que ainda não conhece Deus, descobre seu maior conhecimento, sua maior sabedoria, que estranhamente é a ignorância sobre Deus. Aqui ele descobre que vai ter que render a sua própria vontade à vontade de Deus. E é aqui que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20, e toma por esterco toda a sua vida passada. Filipenses 3, 8. E é aqui que o velho homem morre e a nova criatura nasce. É nesse maravilhoso lugar que a alma de João Batista deseja declarar, que ele cresça e eu diminua. Infelizmente a maioria dos homens com medo da morte foge desse cemitério de egos que é a verdadeira relação com Deus. Foi isso que você leu, o relacionamento com Deus é um cemitério de egos e vaidades. Assim, fica fácil descobrir quem de fato tem relacionamento com Deus e quem está passando longe da portaria dessa acrópole. Mas, temo que se você ainda não passou sequer na porta desse cemitério, certamente você não reconhece quem está lá dentro ou quem está lá fora. Conclusão. Estamos, com mais esse capítulo, progredindo na teoria do relacionamento com Deus. Desta forma, as conclusões que tiramos hoje são extremamente importantes para entendermos o passo a passo da relação com Deus e progredirmos para fases mais